Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Diácono, Sim. Como estamos? Estamos assim, curiosos, sedentos, porque estamos mergulhando aí no Apocalipse. Começando com Daniel, a repercussão já deve estar bem maior, não? Olhe, o livro de Daniel, apesar de aparentemente ser histórico, é absolutamente indefensável do ponto de vista histórico. Ninguém busque historicidade no livro de Daniel, apesar das aparências. Não é nada historicamente defensável. Os autores apocalípticos viveram em épocas perigosas. Era difícil e perigoso falar as coisas de maneira clara. Então, era melhor escolher uma linguagem críptica, uma linguagem oculta. Então, nós temos A, B, C e D, que fazem os apocalípticos. Fazem de A um X, B, X, C, X, DX. Isto é, colocam a realidade dentro de símbolos e deixam ao leitor a responsabilidade e a capacidade de decifrar esses símbolos. XA, XB, XC, XD, que significa exatamente o X. Os leitores deveriam ter uma chave de explicação que, em alguns casos, vamos confessar, nós perdemos. E, portanto, algumas explicações nós não podemos entender bem, porque a chave de interpretação foi perdida. A maior parte nós temos. Entende? Os acontecimentos da história são transformados em símbolos. X. E os autores estimulam a inteligência e a curiosidade dos leitores em decifrar o texto. Portanto, é um texto críptico, é um texto de significados ocultos que devem ser decifrados. Mas decifrar não significa reescrever na linguagem, digamos, conceitual ou lógica. Senão seria descoberto. Senão, não só o símbolo fala muito mais à imaginação e ao ser humano do que a linguagem lógica, do que a linguagem conceitual. Nós devemos, sim, interpretar o símbolo, mas deixá-lo como está. Não reescrevê-lo. Poxa, processar só internamente, né? Só internamente. Porque o símbolo fala mais ao ser humano. A linguagem imaginativa é uma linguagem impressionista. E a linguagem impressionista é mais atraente do que a linguagem conceitual. Quem nunca ouviu falar de Daniel na cova dos leões? Sim. Linguagem apocalíptica. Mas impressiona. Quem nunca ouviu falar no festim de Baltazar? Linguagem apocalíptica. Os 3 jovens na fornalha? Mas impressiona. Exatamente. Impressiona. Faz bem. Então é melhor deixar o texto como está, embora compreendendo o que o autor quer transmitir. Depois de ter colocado a sua mensagem de maneira críptica, escondida
em X. O autor coloca essas mensagens em sonhos. Faz ainda uma segunda operação. Tudo o que ele quer transmitir, ou quase tudo no livro de Daniel, está em sonhos. É alguém que sonha e um outro que interpreta. Ele sonha X e o outro interpreta para ele o que vem a ser X. Bom, com esta orientação, não sei se fui claro. Foi. Nós vamos até a metade do livro de Daniel, até o capítulo 7º, porque até aí o texto é bem estruturado. Olhe, já ouviu falar em estrutura concêntrica? Como que é? Se eu tivesse aqui uma lousa, seria bem melhor, mas não temos, não é? A, B, C. Belinha, A linha. É um triângulo assim. De tal forma que A se corresponda a A linha, B se corresponda com Belinha e no centro temos C. A isto se dá o nome de estrutura concêntrica. Aqui nós podemos dizer que o capítulo 1º é um capítulo introdutório. É uma introdução. O capítulo 2º é A, o sonho de Nabucodonosor. Ele se corresponde, na estrutura concêntrica, ao capítulo 7º, o sonho de Daniel. Certo? Poxa. No capítulo 3º, nós temos Ata de Mártires. E se corresponde ao capítulo 6º, Ata de Mártires também. B e Belinha. Os capítulos 4 e 5 são juízos sobre reis. A, B, C, Belinha, A linha. Dá para entender? Eu achei muito interessante, se gravar bem esse conceito, né? É pena pode se enxergar, nós né? não termos aqui uma maneira de escrever isto aqui na lousa. Se faz uma espécie de flecha, de A linha, São as B, setas, né? B linha, C e D, C são os capítulos mais importantes. Então, repetindo, é o 1 com... Uma introdução. Aí fica 2 com 7, 2 e 7. 2 combinando com 7, são 3. 2 sonhos. 3 combinando com 6. Com 4 com 5. 4 e 5 sendo o cume. Então temos uma boa estrutura aí concêntrica, Gustavo fala. Exatamente. 1 a 7. Exatamente. Então, olhe, é preciso ler a introdução ou não? O que acha? Acho que seria interessante, né? Para poder a gente ter um universo maior. Então leia a introdução. Nada disto aqui é histórico, hein? Tá certo. Bom, os nomes existiram, as pessoas existiram, mas a trama não é histórica. Entendo. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, o rei da Babilônia entregou-lhes nas mãos Joaquim, rei de Judá, assim como boa parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os transportou à terra de Senar, Senaar, nome antigo de Babilônia. Depositando esses utensílios na sala do tesouro de seus deuses. Depois, o rei ordenou a Asfenés,
chefe dos seus eunucos, que escolhesse dentre os israelitas alguns moços, quer de sangue real, quer de famílias nobres, nos quais não devia haver defeito algum. Deviam ter boa aparência, ser instruídos em toda sabedoria, conhecedores da ciência e sutis no entendimento, tendo também o vigor físico necessário para servirem no palácio do rei. Asfenes lhes ensinaria a escrita e a língua dos caldeus. O rei lhes destinava uma parte diária das iguarias reais e do vinho de sua mesa. Eles seriam educados durante 3 anos, depois dos quais deveriam tomar lugar no serviço do rei. Entre eles encontravam-se Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Chamaria Baltazar Ananias. Pulei aqui? Acho que pulou uma linha. Espera aí. E Azarias, que eram judeus. O chefe dos eunucos deu-lhes outros nomes. Daniel se chamaria Baltazar, Ananias Sidraque, Misael Misaque e Azarias Abidênago. Ora, Daniel havia resolvido em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho de sua mesa. Bem, aqui se percebe bem já a questão da alimentação kosher dos judeus, o puro e o impuro. Os judeus não comem as mesmas coisas dos pagãos e nem com eles. Por isso pediu ao chefe dos eunucos para dele se abster. E Deus permitiu que Daniel alcançasse a benevolência e a simpatia do chefe dos eunucos. Este, porém, disse a Daniel: Eu temo o rei, meu senhor, que determinou vossa comida e vossa bebida. Se ele vier a notar vossas fisionomias mais abatidas que as dos outros jovens, pode continuar? Que a dos outros jovens de vossa idade, poreis em perigo minha cabeça diante do rei. Agora vamos ao intervalo. Certo. Porque estamos no momento. Vamos retornar à leitura então? Vamos lá. Então Daniel disse ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia confiado, Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Por favor, põe os teus servos à prova durante 10 dias. Seja-nos dados apenas legumes para comer e água para beber. Comparem-se depois, na tua presença, o nosso aspecto e a dos jovens que comem das iguarias do rei. Conforme o que notares, assim procederás com os teus servos. Ele atendeu-os nesse pedido e o submeteu à prova durante 10 dias. Depois dos 10 dias, o aspecto deles parecia melhor e eles se apresentavam mais bem nutridos que todos os jovens que se alimentavam das iguarias do rei. Desde então, o despenseiro passou a retirar os alimentos e o vinho que lhes eram destinados, fornecendo-lhes só legumes. A esses 4 jovens, Deus concedeu a ciência e a instrução nos domínios da literatura e da sabedoria. Além disso, Daniel era capaz de interpretar qualquer sonho ou visão. Estão vendo os apocalípticos? Passado o tempo fixado pelo rei para a sua apresentação, o chefe dos eunucos os introduziu à presença de Nabucodonosor, o qual se entreteve com eles. Entre todos os jovens, não houve outros que se comparassem a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Estes, pois, entraram para o serviço do rei. Ora, em todas as questões de sabedoria e discernimento sobre as quais os consultava, o rei os achava 10 vezes superiores a todos os magos e adivinhos do seu reino inteiro. Daniel permaneceu assim até o primeiro ano do rei Ciro. Claro que Daniel é uma figura legendária, é? Não é um personagem... Não, histórico real. É um personagem, é o protagonista, mas é legendário. Certo. É como Jó. Legendário. Agora vem a primeira parte. O sonho de Nabucodonosor. São os apocalípticos que
constroem o material criptográfico e o colocam no sonho de Nabucodonosor, que Daniel deve interpretar. Então vamos. Agora aqui, Sim. o senhor vai ler e eu vou fazer intervenções maiores. Certo, vamos lá. Estamos então no capítulo 2º, né? No 2º ano do seu reinado. E aqui já temos um problema com o capítulo 1º. Porque é? o capítulo 1º diz que depois de 3 anos foram apresentados. Aqui no 2º ano já é apresentado. Então, no 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram o espírito. E isso a tal ponto que o sono o abandonou. O rei ordenou que convocassem os magos e adivinhos, os encantadores e os caldeus, a fim de Isto que... é, o grêmio de magos, que tinha à disposição dele. nós diríamos uma palavra, charlatães. Ah, é? Bom, a fim de que interpretassem os seus sonhos. Eles vieram, pois, e se apresentaram diante do rei. O rei lhes disse: eu tive um sonho, e o meu espírito está ansioso por compreender-lhe o significado. Os caldeus responderam ao rei em aramaico. Agora começa o texto aramaico. Ó rei, vive para sempre. Narra o sonho a teus servos, e nós te daremos a interpretação. Retrucou o rei e disse aos caldeus: seja-vos conhecida a minha decisão. Se não me fizerdes conhecer o sonho, bem como a sua interpretação, sereis feitos em pedaços e vossas casas ficarão reduzidas a um amontoado de escombros. Que desaforo, hein? Meu Jesus. Que hein? desaforo. O rei quer saber se sabem ou não sabem. E, portanto, que digam que sonho teve. É um desaforo. É. Se o rei lhes contasse o sonho, a interpretação viria. Mas agora o rei quer ser Sem esperto. contar o sonho. Se eles são capazes de interpretar, mesmo que sejam capazes de dizer qual foi o sonho. Ao contrário, se me descobrirdes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes, gratificações e grandes honras. Portanto, relatai-me o sonho com a sua interpretação. Eles tornaram a dizer: queira o rei contar o sonho a seus servos, e nós lhe daremos a interpretação. Mas o rei insistiu: vejo bem que procurais ganhar tempo, sabendo que minha palavra está dada. Se não me dais a conhecer o sonho, uma só sentença vos espera. Estais, pois, combinados para inventar explicações falsas e funestas diante de mim, enquanto o tempo vai passando. Portanto, relatai-me o sonho e saberei que podeis dar-me também a sua interpretação. Os caldeus responderam ao rei: não há homem algum sobre a terra que possa descobrir o segredo do rei. Por isso mesmo, jamais nenhum rei, governador ou chefe propôs tal problema a um mago, adivinho ou caldeu. O problema que o rei propõe é difícil e ninguém pode resolvê-lo diante do rei, senão os deuses, cuja morada não se encontra entre os seres de carne. A essas palavras, encolerizou-se o rei furiosamente e mandou trucidar todos os sábios de Babilônia. Promulgado o decreto da execução dos sábios, procuraram também Daniel e seus companheiros, a fim de executá-los. Bem, está entendendo? Rascada, hein? Entendi. Continue. Mas Daniel dirigiu-se com palavras prudentes e sábias a Arioque, chefe da guarda real, que havia saído para executar os sábios da Babilônia. Assim falou ele a Arioque, oficial do rei. Por que motivo promulgou o rei uma sentença tão premente? Arioque explicou o caso a Daniel, o qual foi logo ter com o rei para pedir-lhe um prazo. Ele mesmo daria ao rei a interpretação. Daniel voltou para sua casa e comunicou o fato a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, pedindo-lhes que implorassem a misericórdia do Deus do céu sobre este mistério,
a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem junto com os outros sábios da Babilônia. Então foi revelado a Daniel, numa visão noturna, o mistério. E Daniel bendisse o Deus do céu, tomando a palavra nestes termos. Bem, agora pule os versículos em poesia, que é o agradecimento Certo. que Daniel faz a Deus, e comece no versículo 24. 24. A seguir, foi Daniel ter com Arioque, a quem o rei havia incumbido de executar os sábios da Babilônia, e falou-lhe assim: não mande matar os sábios da Babilônia. Isto é, se faz solidário aos outros isso. charlatães. Uhum. Faze-me comparecer diante do rei, e eu darei ao rei a interpretação. Arioque apressou-se a fazer Daniel comparecer diante do rei, ao qual disse: encontrei entre os deportados de Judá um homem que dará ao rei a interpretação desejada. Dirigiu-se o rei a Daniel, que tinha o nome de Baltazar. És realmente capaz de dar-me a conhecer o sonho que tive e a sua interpretação? Em resposta, diante do rei, Daniel falou: o mistério que o rei procura desvendar, nem os sábios, nem os adivinhos, nem os magos, nem os astrólogos podem dá-lo a conhecer ao rei. Mas há um Deus do céu que revela os mistérios e que dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que deve acontecer no fim dos dias. Teu sonho e as visões da tua mente sobre o teu leito, ei-los aqui. Enquanto estavas sobre o teu leito, ó rei, acorriam-te os pensamentos sobre o que deveria acontecer no futuro. E aquele que revela os mistérios te deu a conhecer o que deve acontecer. Quanto a mim, esse mistério me foi desvendado, não porque eu tenha mais sabedoria que os outros viventes, mas para se manifestar ao rei a sua interpretação, a fim de que possas conhecer os pensamentos do teu coração. Tivestes, ó rei, uma visão. Era uma estátua enorme, extremamente brilhante. A estátua erguia-se diante de ti de aspecto terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, de prata eram seu peito e os braços, o ventre e as coxas eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés parte de ferro e parte de argila. Estavas olhando quando uma pedra sem intervenção de mão alguma destacou-se e veio bater na estátua, nos pés de ferro e de argila, e os triturou. Então, se pulverizaram ao mesmo tempo o ferro e a argila, o bronze, a prata e o ouro, tornando-se iguais à palha miúda na eira de verão. O vento os levou sem deixarem traço algum, e a pedra que havia atingido a estátua tornou-se uma grande montanha que ocupou a terra inteira. Tal foi o sonho. E agora exporemos a sua interpretação diante do rei. Bom, qual foi o sonho de Nabucodonosor? E aqui está a astúcia dos apocalípticos. Colocar o espacial dentro do temporal. Colocar o temporal dentro do espacial. Nós não podemos colocar o espaço dentro do tempo. O espaço passado não é o tempo presente. Me está entendendo? Sim, sim. O espaço passado não é o tempo presente. Eu não posso colocar o presente no passado, ou o passado no presente, Certo. ou o presente no futuro. Sim. Agora, no texto apocalíptico, isto é possível. Só que a explicação vai ficar Para o próximo programa, porque o tempo nosso está esgotado. Tá bem? Amém. Que pena. Não? Até o próximo Até programa. o próximo sábado, até o próximo programa, com a graça de Deus.